Estamos no segundo bloco com a doutora Joara, nossa reumatologista do dia, falando de osteoporose. Doutora, como que é feito o diagnóstico da doença? Certo. Bom, o diagnóstico eu já comentei um pouquinho, né, que é através da densitometria óssea, né? Mas tem outros sinais que eu acho que é interessante comentar. Então, por exemplo, se o paciente apresentar uma fratura de punho ou uma fratura de fêmur ou de coluna por baixo impacto, isso já define osteoporose, são fraturas típicas de osteoporose, tá? Outros sinais eu acho que a gente pode prestar atenção também para procurar, né, atendimento, por exemplo, paciente que está perdendo estatura, perdeu mais de 4 centímetros. Olha então, só. é legal também procurar. Ou um paciente que tem hipercifose. O que é isso? Aquele idoso que anda curvadinho, né, que tem a coluna, né, mais curvada, ele pode estar fraturando a coluna vertebral mesmo sem cair. Tá? Olha só. Então é importante já procurar ajuda também. E a gente ficar atento, né? Porque a senhora deu vários exemplos que a gente pensa que, não, você tem uma lordose, uma escoliose, só tem alguma coisinha e pensa que vai lá no ortopedista, passa uma medicaçãozinha e tá tudo bem. Não, é o reumatologista mesmo que trata. Doutor, e os tratamentos mais comuns para a osteoporose? O que você traça para o tratamento? Eu acho que é legal, assim, né, o pessoal de casa também. Eu sempre oriento os meus pacientes que têm osteoporose para tomar alguns cuidados para diminuir o risco de fratura. Então, diminuir principalmente o risco de queda. Então, em casa, tirar tapete da sala, tirar tapete do meio do caminho. Aqueles móveis que ficam no meio do caminho, você pode tropeçar. Aquele chinelinho de dedo. Né? Evitar sapato que não prende atrás, porque pode tropeçar e cair. Né? Deixar a luz acesa do banheiro à noite. Então, tudo isso diminui o risco de queda. Outra coisa super importante que eu sempre oriento é em relação à atividade física. Legal. Então, como é que a gente faz osso? Né? Através do impacto. Né? Então, o osso está sempre se refazendo. Então, precisa fazer alguma atividade física que tenha resistência, né? Para você conseguir ganhar massa óssea. Olha tá? só que legal. E uma das coisas super importantes é você fortalecer bastante as coxas, o quadríceps femoral. Porque você tendo, né, uma coxa mais forte, você vai andar com mais firmeza e vai diminuir o risco de queda desses pacientes. E suplementação, reposição de cálcio, isso daí também entra junto no tratamento? Isso, exatamente. Então tem essas orientações gerais, mas o cálcio e a vitamina D a gente orienta para todo mundo, tanto os pacientes que têm osteopenia e tanto os que têm osteoporose. Certo. Tá? Então, o que a gente faz? A gente avalia a dieta desse paciente e se ele tiver uma ingestão adequada de cálcio, você não precisa suplementar, né? Se ele não ingerir por algum motivo, tem intolerância, aí você vai passar a suplementação, o comprimido de cálcio. Certo. E a vitamina D, a gente vai avaliar cada caso, mas em geral a gente orienta cerca de 1.000 unidades por dia, né? E se tiver muito baixa, aí precisa fazer a reposição. A alimentação de cálcio que a senhora fala, doutora, quais são os alimentos assim, padrão ouro, que a mulher começa, o homem começa assim, a alimentar? O leite, o queijo, esses derivados assim, são derivados ótimos? Ou tem algum alimento assim que é interessante falar? Eu acho assim que o principal alimento rico em cálcio é o leite, né? Lógico que na nossa alimentação em geral vai ter um pouquinho de cálcio, sim, mas de uma forma geral, principalmente o leite, derivados, queijo. Então, o que a gente orienta, né? Já tem aqueles... se a pessoa tomar leite assim normal, mesmo o desnatado, é importante saber que o desnatado e o integral têm a mesma quantidade de cálcio. Olha só, interessante. E aí você vai ter que avaliar a dieta a cada caso, mas no geral, né, se for tomar só o leite, seriam 4 copos de leite por dia, né? Existe também aqueles leites ricos em cálcio, que são suplementados, que você acha no mercado mesmo. Aí, nesse caso, você poderia tomar 2 copos de leite por dia. Não, fantástico hoje essa dica aqui da doutora Joara. Doutora, a senhora tem visto que no consultório da senhora tem aumentado os casos de osteoporose? Nesses últimos anos? Eu acho assim que é uma doença muito prevalente, né? Como a gente falou, é uma doença assim
saúde, de preocupação assim de saúde pública mesmo. Porque o que acontece, né? Esses pacientes que fraturam levam um custo muito alto para a sociedade, né? Porque muitas vezes eles ficam acamados, né? Precisa fazer cirurgia, né? Então, assim, existe uma campanha a nível mundial para a gente prevenir a osteoporose. Então, os médicos têm pedindo mais a densitometria óssea, né? Então, a gente acaba fazendo mais diagnóstico. Só voltando um pouquinho em relação ao tratamento, só para não ficar doutora incompleto, que a gente falou das orientações, do cálcio, da vitamina D, mas para os pacientes que têm osteopenia com fator de risco ou osteoporose, a gente associa também os antirreabsortivos, que né, no geral, o pessoal conhece mais o alendronato, né, que é um bifosfonato, né, que é disponível no SUS, mas existem hoje milhões de tratamento, né, então é comprovado que diminui risco de fratura, tá? E para aqueles pacientes que têm muito alto risco de fratura, existem medicações mais modernas, né? Como, por exemplo, o denosumab, que é um biológico que a gente tem visto um ganho de massa importante com ele. E pacientes, por exemplo, que fraturam em vigência de tratamento, existem tratamentos anabólicos que ajudam a fazer osso, o teriparatide, né? Então, mudou muito o tratamento. O leque é muito grande do tratamento e é para cada paciente, né? Cada paciente, gente, é um tipo de tratamento. É por isso que sempre a gente tem que procurar o especialista, porque ele vai saber te diagnosticar e vai saber corretamente o que você está precisando, né, doutora? Exatamente. Então, como ficou muito complexo, né? Então, você tem que procurar um especialista da sua confiança para fazer uma avaliação individual. Muito ótimo. Doutora, muito obrigado hoje por ter abrilhantado o nosso programa e gostaria que a senhora deixasse uma dica para a população de Três Lagoas e região. Uma dica? Tá. Eu acho que assim, a dica talvez seria atividade física. Por quê? Quando que a gente forma a nossa massa óssea, né? Então a gente forma na infância e na adolescência, né? E a gente atinge o pico de massa óssea entre os 18 e 21 anos. Então, essa fase é super importante. Como que a gente pode prevenir? Fazendo uma ingestão de cálcio adequada nessa fase e através da atividade física, porque você vai fazer um impacto e vai estimular a formação óssea, né? E isso ao longo da nossa vida. Então, é importante, acho que o mais importante é a gente prevenir. Né? Com certeza, principalmente aquelas pessoas que têm história familiar, né, doutora? Com certeza. Doutora, muito obrigado novamente, gente, e até o próximo programa. Grato, doutora. Obrigada. Eu que agradeço.